Olá! Hoje o nosso papo é sobre aquele momento decisivo na vida de quem investe, o ponto de virada em que a construção de patrimônio parece que, engata uma outra marcha. E o foco da nossa análise é esse número aqui, R$ 5.000. E olha, não é um valor aleatório não. Ele representa um limiar muito importante, tanto psicológico quanto financeiro, na jornada de um investidor. Então, vamos mergulhar nisso. Por que exatamente esses R$ 5.000 são tão especiais? O que acontece quando se atinge essa marca que muda, fundamentalmente, a forma como o patrimônio cresce? A resposta está toda numa transição fundamental. A gente sai de uma fase em que o principal esforço é só poupar para uma fase em que o próprio dinheiro começa a gerar ganhos de verdade. Pensa bem, no comecinho da jornada, o que faz o patrimônio crescer é quase que totalmente o dinheiro novo que entra todo mês. O aporte mensal é o grande motor da história, empurrando o montante para cima, ainda que devagarinho. Mas depois que se cruza essa barreira dos 5.000, uma nova força entra em jogo. É aqui que os famosos juros compostos começam a pegar tração de verdade. Os rendimentos dos investimentos deixam de ser um troquinho e se tornam uma parte bem relevante do crescimento total. Para isso ficar mais concreto, vamos usar um exemplo real. Imagina só uma carteira de investimentos que acabou de passar dessa marca e chegou a R$ 5.373. E o ponto mais interessante é ver o que esse capital já consegue gerar. Com uma rentabilidade média de 1% ao mês, esses R$ 5.373 já rendem uns 53. É o dinheiro trabalhando por conta própria. E aqui a coisa fica impressionante. Para um trabalhador médio, esses R$ 53 por mês representam o equivalente a 28 horas de trabalho. Pensa só nisso. São mais de 3 dias de trabalho que o dinheiro gerou sozinho, sem nenhum esforço extra. Então, o ponto crucial é exatamente este. Ao atingir este patamar, não é mais só o esforço de uma pessoa construindo o futuro financeiro. Agora, existe uma segunda força, que é o capital, trabalhando junto 24 horas por dia, sem parar. Certo? Chegar nos 5.000 é o primeiro grande passo. Mas e depois? Como a carteira deve ser montada para otimizar esse crescimento? Vamos dar uma olhada em uma alocação estratégica de ativos. Olha só essa macroalocação, que é um exemplo para um perfil arrojado. A maior fatia, com 31%, fica em ações e logo em seguida, com 28%, vem a renda fixa. ETFs internacionais, fundos imobiliários e criptoativos completam o portfólio, garantindo uma boa diversificação. E cada peça aqui tem uma função. Ações são o motor de crescimento do capital. Os fundos imobiliários, os FIs, são ótimos para gerar um fluxo de caixa mensal. ETFs dão exposição ao mercado global. A renda fixa traz a segurança. E aquela alocação pequena em cripto é uma aposta no futuro. Agora, vamos um pouco mais a fundo para entender a lógica por trás das escolhas específicas dentro de cada uma dessas classes de ativos. Por que ter mais ações do que fundos imobiliários? É bem simples. As empresas podem reinvestir os lucros para crescer mais rápido. Já os FIIs, por lei, precisam distribuir quase todo o lucro. Isso faz deles uma máquina de gerar renda, mas limita o potencial de um crescimento, digamos, mais explosivo. E no mundo cripto, a escolha é focada. O Bitcoin é visto como uma classe de ativo própria, com uma oferta que diminui com o tempo e sem uma entidade central. Já as altcoins são consideradas mais arriscadas, mais especulativas. Por isso a preferência é pelo Bitcoin, uma estratégia de longo prazo. Agora, há um conceito que é fundamental para entender o benefício de investir a longo prazo, o Yield on Cost. Basicamente, ele mede o rendimento que se tem com base no preço pago lá no início pela ação e não no preço que ela vale hoje no mercado. Olha só este exemplo bem simples. Um investidor compra uma ação por R$ 10 e ela paga R$ 1 de dividendo por ano. O Yield on Cost, então, é de 10%. Aí o tempo passa e a ação dobra de preço, vai para R$ 20. Quem for comprar agora vai ter um rendimento de só 5%. Mas, para o investidor original, o retorno sobre o custo inicial continua sendo de 10%. Isso recompensa quem compra bons ativos a bons preços e tem paciência. Essa visão de longo prazo, que é recompensada pelo Yield on Cost, nos leva a uma questão muito comum, especialmente em cenários de juros altos. É uma pergunta super válida. Se dá para ter um retorno bom e com segurança na renda fixa, por que correr os riscos do mercado de ações? Bom, a história nos dá uma resposta bem clara sobre isso. Vamos olhar para o período entre 2015 e 2018. Com a taxa Selic lá nas alturas, a Bolsa de Valores estava bem embaixo. Assim que os juros começaram a cair, o Ibovespa subiu mais de 190%. A relação inversa é nítida.
E a lição aqui é poderosa. Quem ficou esperando o momento certo para sair da renda fixa acabou perdendo uma das maiores altas da bolsa e se decidiu entrar depois, teve que pagar muito mais caro pelos mesmos ativos. E tudo isso deixa uma reflexão final. A estratégia de investimento não pode ser reativa às condições do mês, mas sim construída com uma visão de longo prazo. A questão não é só onde investir hoje, mas como se posicionar para a próxima década.